muita alegria, quero saudar a todos com a paz do Senhor. De fato, é para mim uma alegria muito grande estar aqui nesta igreja. É uma lembrança de alguns anos que pude servir na escola teológica e voltar aqui é uma alegria muito grande. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele me concede de estar aqui. Agradecer ao pastor Abdênigo pelo convite, pela confiança. Poder aqui rever diversos irmãos, encontrar meu mano, rever o pastor Elinaldo. É uma alegria e eu louvo a Deus por tudo isso. Abra sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 23, onde nós iremos ler alguns versículos a partir do verso 39. Lucas, capítulo 23, verso 39 em diante. Rever aqui um amigo de longas datas, pastor James. Ele tinha um pouquinho mais de cabelo quando nós nos conhecemos, mas está aqui firme. Rever a doutora Régia, que trabalhamos juntos na escola teológica, uma alegria, e Deus continue abençoando grandemente o seu povo. Lucas 23, verso 39, diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas esse não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo, que hoje você estará comigo no paraíso. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Existem temas que nós não gostamos de falar deles. A morte é um desses temas. A gente suaviza quando fala de morte. Alguém acha que dá azar, mau agouro. Alguém diz: dormiu no Senhor, descansou, passou para a glória, foi promovido ao andar de cima, mas fala de algum jeito para não tocar neste tema que muita gente não gosta de falar. Também nós não gostamos de falar sobre pecado. A maioria das pessoas não gosta de tratar desse tema. Porém, a Bíblia tanto fala de morte, quanto fala de pecado. E ela relaciona esses dois assuntos de uma maneira tão intrínseca, que não dá para separar um do outro. Porque pelo pecado entrou a morte. E a morte é o salário do pecado. Nós vemos como esse texto nos apresenta três homens que estão relacionados: a morte e pecado. Mas cada um deles de uma maneira bem diferente. Eu quero olhar dentro de alguns minutos o texto de Lucas para ver que um dos homens aqui morreu para o pecado. O outro morreu no pecado. Mas houve um que morreu pelos pecados de todos os homens. E por isso que nós estamos aqui reunidos nesta noite. O texto nos mostra que haviam dois malfeitores, dois bandidos. Como a pena para o roubo não era a crucificação, é muito provável que eles estivessem envolvidos em algo muito maior do que isso. Em sedição, em rebeldia, em roubo para financiar uma causa. E agora estes dois homens estão ali ao lado de Jesus. Jesus está na cruz do meio, mas aquela cruz era destinada para Barrabás, que talvez fosse até o líder deste grupo que está sendo agora punido com a crucificação. Um daqueles homens olha para Jesus, e o texto nos diz que ele
teme a Deus, porque ele reprova o outro que não faz isso. Ele olha para Jesus e agora vê de uma maneira completamente diferente. Nós entendemos pela palavra de Deus que só o Espírito Santo convence o homem, abre o seu coração para ouvir, lhe dá qualquer iniciativa, na realidade já uma resposta para buscar de Deus a salvação, a cura, a libertação do pecado. Um malfeitor olha para Jesus, reconheceu que ele era inocente, reconheceu que ele não estava ali por sua culpa. Se estava ali, deveria ser por outra razão ou no lugar de outro, porque ele não era culpado. Ele olha para Jesus e o chama de Senhor. Sabe que ele vai ganhar um reino, que ele é um rei. E pede a ele: lembre-se de mim quando o Senhor entrar no seu reino. Ele reconhece Jesus como Senhor, como Rei. Ele quer estar no lugar para onde Jesus vai. Não é isso que todo crente quer? O escândalo da graça é ver que um homem malfeitor, um bandido, condenado pela lei, agora já sendo executado, olha para Jesus e enxerga o Salvador que pode libertar a sua alma, levá-lo para o paraíso, fazer dele uma pessoa diferente. O escândalo da graça é que um homem que está ali e se considera culpado, ainda ele olha para o Salvador e enxerga nele a solução para a sua culpa, para o seu problema, a solução para a sua libertação. Quem sabe ele seguiu Barrabás, buscando uma libertação que jamais conquistou. Mas ele olha para o substituto de Barrabás, na cruz do meio, e enfim vê um libertador que poderia tirá-lo daquela situação e diz: lembra-te de mim. Mas o maior escândalo da graça não está na ousadia desse condenado dirigir-se ao Senhor, mesmo estando nessa condição. O verdadeiro escândalo da graça está na resposta do Senhor, que olha para ele, e para dar a certeza que a salvação é uma garantia e não apenas uma esperança para o futuro. Jesus não diz assim: um dia, quem sabe, talvez, se der certo. Mas ele diz assim: hoje. Hoje. E para que ele tivesse a certeza que a salvação não seria assegurada por sua bondade, que ele não tinha, por méritos que ele não tinha nenhum. Jesus não diz assim: batalhe, mereça, pague o preço. Mas ele diz assim: comigo. Comigo. Hoje, comigo, você entrará no paraíso. Você não merece, mas comigo você entra lá. Você não tem mais nenhuma expectativa, mas hoje você vai ser alcançado por esta graça que liberta. O escândalo da graça está na promessa da vida eterna que Jesus faz a um homem que não a merecia. Aleluia. Mas ele teve esta certeza quando chamou Jesus de Senhor e recebeu dele esta promessa. Porque nós precisamos entender uma coisa, queridos: graça não requer merecimento, graça não requer nem tempo, graça só requer fé, confiança no Salvador. E quando aquele homem demonstra essa confiança, agora pela graça de Deus ele recebe a promessa de salvação. E todo crente morre para o pecado, porque o pecado não tem mais domínio sobre ele.
Aquele homem nunca teve chance de descer da cruz e viver uma vida mudada, mas o seu destino já estava mudado, a sua situação já estava alterada, a sua purificação já foi executada quando ele creu no Salvador que morria ao seu lado. Sabe o que é extraordinário, queridos? É porque teve gente que viu Jesus levantar mortos e não creu. E aquele homem vê um Jesus desfigurado, lavado em sangue, cheio de hematomas, e quase à morte. Mas ele creu no Senhor, ele creu no Salvador. Ele ali confessou ao chamá-lo de Senhor, morreu para o pecado, porque agora não tinha mais a culpa, já que o homem da cruz do meio levou a culpa em seu lugar e em seu favor. Porém, do outro lado, há um homem que teve as mesmas oportunidades, viu o mesmo Cristo, ouviu as mesmas coisas, foi até repreendido pelo bandido do outro lado. Mas em vez de crer em Jesus como Salvador, ele diz: você não é o Cristo. Salve a si mesmo e a nós também. Não é um reconhecimento de fé. É a zombaria de quem é incrédulo, que duvida. Se você fosse o Cristo, ele está dizendo, você desceria desta cruz. Porque as pessoas não entendem que o Cristo veio a este mundo por causa da cruz. Ele não veio para ser um mestre apenas. Ele não veio para ser um exemplo apenas. Ele veio por causa da cruz. Ele veio porque a cruz era o ponto ápice da sua missão aqui nesta terra. De muitos homens que morreram jovens, nós diríamos, se ele vivesse mais ele faria. Mas nós não podemos dizer isso de Jesus. Ele viveu o que precisava. E mais do que isso, ele morreu o que precisava, para que nós pudéssemos ter nele a vida eterna, a salvação. Pelo olhar zombeteiro daquele bandido, ele simplesmente diz: desça da cruz, para que eu seja livre. Ele não sabia, porque quem crê não sabe de nada sobre Jesus. Ele não sabia que ele não seria livre se Jesus descesse da cruz. Ele só seria livre se ele permanecesse lá, até o último suspiro, até o último momento, quando ele entregaria ao Pai a sua alma, dizendo: está feito, está pago, está consumado, a conta foi fechada, não tem mais nada para ser feito, eu já realizei toda a obra, aleluia. Aquele homem olha para o Salvador morrendo ao seu lado, zomba, escarnece, e não crê. Não foi por falta de evidências. Os soldados romanos ao seu redor, ao verem o Cristo morto, dirão: esse homem era filho de Deus. Muitas pessoas voltaram para casa batendo nos peitos e dizendo: nós erramos, este homem era justo. Porque o que o incrédulo não pode negar é que há evidência suficiente para se crer. Quem não crê, não crê porque não quer crer. Não quer crer porque ele não quer ceder o seu coração, o controle da sua vida. O rebelde acha que é livre porque manda nele. Não sabe que tem a sua condenação já determinada por aquele que ele decidiu seguir quando rejeitou a Jesus, e está indo para a condenação, para o mesmo lugar do diabo, a quem ele segue sem saber que está preso a ele. Um homem morreu para o pecado. O outro homem recusou as evidências, e em vez de juntar-se aos que aclamam Cristo como Senhor,
escolheu juntar-se àqueles que o rejeitam. E agora morreu em seu pecado. Morreu e a condenação o acompanhou, que nada mais podia ser feito. Porém, há uma terceira cruz. De um lado, o homem morreu para o pecado porque creu. Do outro lado, um homem morreu no pecado porque não creu. Mas no meio está aquele que morreria em favor dos pecados de toda a humanidade. Ele não tinha culpa. Ele não tinha nada que o colocasse ali por qualquer merecimento. Ele está cumprindo a profecia de Isaías. Foi contado com os malfeitores. Mas também cumpre aquela que diz: ele foi ferido, pisoteado, esmagado. Ele sofreu como ovelha muda para pagar pelos pecados de toda a humanidade. Estando crucificado, Jesus clama ao Pai pelo perdão sobre aqueles que o maltratavam. E agora, diante de todo aquele povo, um homem justo morreu pelos pecados de toda a humanidade. Não foi o sangue apenas que escorreu das suas veias, que lavou o seu corpo. Quando nós falamos do sangue de Jesus, não estamos nos referindo ao líquido que corria em suas veias. Quando estamos falando do sangue de Jesus, estamos falando do resultado da sua morte. Quando ele morreu, morreu em meu lugar, morreu em seu lugar, aleluia. Porque eu e você poderíamos estar em qualquer uma daquelas cruzes, menos na do meio. Ali estava aquele que morreria por mim, por você, por cada um de nós, para que nesta noite nós nos reunimos aqui, sentados à mesa do Senhor, para lembrar o sangue que foi derramado naquele lugar, para falar de morte, mas sem tristeza, para falar de pecado, mas sem culpa, para falar de morte e pecado, mas com alegria, porque Ele pagou o preço com sua morte, para que eu e você fôssemos lavados dos nossos pecados. Nós poderíamos estar em qualquer uma daquelas duas cruzes, porque merecíamos a condenação e a morte. Mas o Senhor, sem merecer, assumiu o lugar de culpado. Pagou um preço que não lhe era devido. Sofreu um castigo que não era para ele. Levou a culpa por algo que ele não fez. Mas derramou o sangue por aqueles que não mereciam a sua morte. Mas ao fazer isso, aleluia, toda a ira de Deus, toda a culpa que nos era atribuída sobre o Senhor, recebeu a justa punição de Deus, e nós ficamos livres desta ira, desta culpa, desta condenação. Por isso, quando nesta noite nos reunimos aqui, queridos irmãos, é para lembrar: eu não merecia estar nesse lugar. Não é por merecimento que eu cheguei aqui. O que eu merecia era morte, condenação, cruz, castigo, culpa. Mas Ele, sem merecer, pagou o preço por mim e por você. Que nessa noite nós possamos levantar as mãos e, mais do que isso, levantar a voz e, mais do que isso, levantar a nossa alma ao céu em gratidão e dizer: Senhor, obrigado.
Obrigado por tua morte. Obrigado por tomar o meu lugar. Obrigado por sofrer o meu castigo. Obrigado por levar a minha culpa. Obrigado por fazer por mim aquilo que ninguém mais poderia fazer. Aleluia. Quando Jesus morreu na cruz, há uma ruptura em toda a estrutura do universo, porque agora o Deus justo, o Deus santo, morreu, e morreu crucificado. Há histórias de heróis que morrem, mas morrem com glória, morrem com honra. Há história de reis que conquistam através da sua luta. Mas o cristianismo tem uma história totalmente diferente de qualquer outra que você jamais ouviu. Há um escândalo que Paulo chama de loucura, que Paulo diz que é um escândalo. O Deus de toda a glória, o Rei de todo o universo, aquele que criou as árvores, foi crucificado no madeiro. Aquele que sustenta o universo estava pendurado numa cruz. Aquele que é responsável pela manutenção de toda a vida, estava sendo ceifada a sua vida naquela cruz. Mas o que é mais extraordinário nessa história, queridos, é porque a cruz não é derrota. A cruz não é final. A cruz não é uma pessoa que foi levada pelo sistema. Não, a cruz é a escolha de um Deus que poderia fazer qualquer coisa diferente, mas preferiu ir até o lugar do sacrifício, em meu lugar, sofrendo a minha morte, a minha culpa, para que eu e você pudéssemos estar livres deste pecado, desta culpa, e livres de toda a morte. Aleluia! Alguém podia olhar para a cruz e dizer: mataram aquele que é a vida. Mas que engano. Quem morreu naquele dia na cruz não foi a vida. Quem morreu naquele dia na cruz foi a morte. Porque Paulo diz, aleluia, que ele aniquilou a morte. Se você não sabia, eu vim aqui para lhe dar essa notícia. A morte morreu. E o velho hino já dizia assim. Me dê um ré maior, Jim, por favor. A morte morreu no leito da cruz, e quem a venceu foi Cristo Jesus. Com mãos estendidas, cheias de poder, Jesus dá vida a todo que crê. Viva com Deus. Fiquemos de pé, igreja. Cantemos em nome de Jesus. Agora e aqui. E não tenhas medo de um dia partir. Não tenha medo não. A morte morreu. A morte não tem mais domínio sobre nós. A vida eterna. Oh, e viva com Deus. Contemple a cruz e faça o que eu fiz. Aceite a Jesus e seja feliz. Escuta só, a morte não tem o domínio seu na vida de quem já vive.
sua vida. Que você nesta noite se alegre no Senhor. A morte morreu, o pecado foi pago, Ele já fez tudo por mim e por você, aleluia. Agora permaneça vivendo com Deus, permaneça na graça, permaneça na fé,